E se eu te dissesse que a dor que você sente hoje não começou nesta vida? Que os medos mais profundos que você carrega na alma não nasceram com você, mas ecoam de existências passadas, sussurros antigos de histórias ainda inacabadas? A maioria das pessoas vive como se essa fosse sua única chance. Um único ato em um palco que logo se fecha, mas há algo dentro de você que sabe que isso não é verdade. Aquela sensação estranha e familiar ao encontrar alguém pela primeira vez. Um talento inexplicável que você tinha na infância. Um medo sem origem aparente. Esses são sinais, fragmentos de uma jornada muito maior, tecida pela alma ao longo de inúmeras encarnações. Helena Blavatsky, a grande mensageira da sabedoria eterna, nos convida a olhar além do véu da matéria e entender que a alma humana não é prisioneira do tempo, mas sua viajante. Em seus escritos, ela revelou uma verdade poderosa. A vida não começa no berço nem termina no túmulo. Ela apenas muda de forma. Quem somos hoje? Nossas alegrias, tristezas, vitórias e perdas. É o resultado direto de uma lei que opera silenciosamente, com precisão divina. A lei do karma. Cada ação, cada pensamento, cada escolha molda não apenas o presente, mas também o futuro. E não apenas o futuro desta vida, mas de todas as que ainda virão. Imagine por um momento que sua alma é como um rio. Ela não surge do nada. Ela vem de longe, serpenteando por vales, enfrentando pedras, ganhando força a cada curva. As reencarnações são essas curvas, o karma, as águas que a impulsionam. Quando algo aparentemente injusto acontece com você, talvez a pergunta certa não seja "por que eu?", mas "o que minha alma precisa aprender com isso?". É aí que a transformação começa. A consciência desperta. E o ser humano, até então adormecido nas ilusões do mundo material, começa a se lembrar de quem realmente é. Você já sentiu que esta vida sozinha não explica tudo? Já teve a impressão de que há algo em você muito mais antigo do que seu corpo? Helena Blavatsky não apenas acreditava nisso. Ela viveu essa verdade. Por meio da teosofia, ela nos ofereceu um mapa da alma. Um caminho para compreendermos que a justiça divina não se revela por promessas futuras num paraíso distante, mas na própria continuidade da existência. Toda lição ignorada retorna. Toda ação volta. Toda alma reencontra aquilo que deixou inacabado. E é nesse ciclo que a verdadeira evolução acontece. Esse não é um tema para os fracos de espírito. Falar sobre reencarnação e karma exige coragem, porque é mais fácil culpar o destino do que assumir responsabilidade pela própria dor. É mais confortável acreditar que o acaso governa a vida do que encarar a verdade de que somos coautores do nosso destino. Mas para aqueles que têm sede de compreender, para os que sentem que existe algo além do visível, esse conhecimento é como uma chave que destranca as portas de uma prisão invisível. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar profundamente na jornada da alma. Vamos explorar por que certos encontros parecem escritos nas estrelas. Por que algumas pessoas cruzam nosso caminho apenas para nos ensinar algo e partir. E por que alguns sofrimentos ecoam repetidamente até serem finalmente compreendidos e curados. Nada é por acaso. Tudo é consequência. Tudo é lição. E quando você começa a enxergar a vida sob essa ótica, tudo muda. A raiva dá lugar à compreensão. A dor se transforma em sabedoria. E o medo da morte se dissolve na certeza de que nada realmente termina. Você não está aqui por acidente, nem nesta vida, nem neste exato momento. Há algo que sua alma veio buscar. E talvez, apenas talvez, ela esteja mais perto de encontrar as respostas do que jamais esteve. Mas é preciso seguir até o fim. Porque esse conhecimento não é apenas uma crença reconfortante. É um chamado. Um chamado para que você desperte. Para que assuma o controle da sua jornada espiritual. Para que compreenda o poder das escolhas que faz a cada dia. Nesse caminho,
Helena Blavatsky é uma guia firme e compassiva. Sua voz, embora vinda de outro século, fala diretamente à alma inquieta dos buscadores de hoje, aqueles que não se satisfazem com explicações rasas, aqueles que sentem que a existência é sagrada demais para ser acidental. E é para eles, para você, que esta mensagem foi criada. Porque uma vez que se compreende verdadeiramente a reencarnação e o karma, nunca mais se caminha pela vida da mesma forma. Cada passo passa a ter propósito. Cada desafio ganha sentido. Cada queda se torna uma chance de ascender. Seja bem-vindo a essa jornada, mas prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode abalar as fundações de tudo o que você já acreditou. E, ao mesmo tempo, pode acender uma luz que jamais se apaga. A luz do autoconhecimento, a luz da consciência espiritual, a luz de uma verdade que liberta. A alma não evolui através do conforto, ela evolui através do contraste. Segundo Blavatsky, a verdadeira essência do ser humano não é a personalidade passageira moldada pelas condições desta vida, mas a individualidade imortal, o eu superior, que percorre a roda do samsara, acumulando experiência, conhecimento e refinamento interior. Vida após vida, nascemos não para fugir do sofrimento, mas para compreendê-lo, transcendê-lo e integrar sua sabedoria na própria estrutura do nosso ser espiritual. Esse processo não é aleatório, nem punitivo. É a justiça divina se desdobrando com paciência e exatidão. Cada desafio que você enfrenta, cada alegria que você experimenta, é o resultado kármico do que sua alma plantou em eras passadas. Existe um ritmo sagrado no desdobramento de cada encarnação. Você não encontra ninguém por coincidência. Você não nasce em sua família por acaso. Blavatsky nos ensina que tudo é magneticamente atraído pela afinidade kármica. Almas que já se amaram, feriram ou salvaram no passado se reencontrarão. Às vezes para curar, às vezes para ensinar, às vezes para saldar uma dívida antiga, mas sempre com um propósito superior, uma lição que a alma precisa aprender para evoluir. Esses encontros podem vir na forma de um amigo gentil ou de um inimigo severo, mas ambos são igualmente importantes na alquimia da transformação espiritual. Quando olhamos para os acontecimentos da vida sob a lente do karma, a culpa desaparece. O vitimismo se desfaz. E o que resta é a responsabilidade, a força mais poderosa de mudança. Blavatsky enfatizou que o karma não é fatalismo, é o oposto. É empoderamento. Se suas ações passadas criaram o presente, então suas ações presentes estão moldando o futuro. Isso significa que você segura a caneta do seu próprio destino. Cada escolha que faz, cada pensamento que cultiva, é como um traço no vasto quadro da jornada da sua alma. O universo não está contra você. Ele está respondendo a você. Compreender isso muda toda a narrativa da sua vida. Você deixa de andar às cegas esperando que as coisas melhorem por acaso. Passa a viver com intenção. Começa a escolher que tipo de energia deseja irradiar para o mundo, sabendo que ela retornará multiplicada. É por isso que Blavatsky insistia no cultivo de virtudes superiores, compaixão, veracidade, desapego, disciplina, não por pressão moral, mas porque essas qualidades refinam a alma e aliviam o fardo kármico. Elas são as chaves para a libertação do ciclo de renascimentos. Esse não é um caminho de gratificação instantânea. É o caminho dos sábios, dos corajosos, dos despertos. E ainda assim, está aberto a todos os que buscam a verdade com sinceridade. A alma, tendo passado por muitas formas, animal, humana, até mesmo celestial, desperta gradualmente para a sua origem divina. E quando finalmente reconhece que é mais do que o corpo, mais do que a personalidade, começa a alinhar-se com a vontade divina que governa tudo. Nesse momento,
O karma deixa de parecer correntes e passa a ser a arquitetura do grande templo da sua alma, ainda em construção, vida após vida. Chega um momento na jornada da alma em que o véu começa a se levantar. Uma consciência sutil desperta, a percepção de que o mundo material não é a realidade última, mas um palco onde verdades mais profundas são reveladas. Helena Blavatsky descreveu o plano físico como um reflexo, uma sombra de um reino superior, onde reside a verdadeira identidade da alma. Este mundo não é o destino. É a sala de aula. Não nascemos apenas para sobreviver, acumular posses ou status. Estamos aqui para recordar. Para lembrar a sabedoria escondida no silêncio do nosso espírito e nos ecos de vidas já vividas. Mas lembrar não é fácil. O processo da reencarnação envolve o esquecimento. Uma descida à ilusão da separação, da individualidade desconectada de sua fonte divina. Esse esquecimento não é uma falha do sistema. É uma condição necessária para que a alma haja com liberdade, aprenda sem o peso da consciência cósmica total. Imagine tentar evoluir carregando o fardo de 1000 vidas de memórias. A misericórdia da natureza nos permite começar cada vida com uma página em branco, mas no fundo, a alma ainda retém cada lição, cada impressão, cada cicatriz espiritual. E através do karma, a vida sutilmente extrai o que precisa ser enfrentado. É por isso que os padrões se repetem. É por isso que você se vê nos mesmos ciclos emocionais, nos mesmos relacionamentos difíceis, nos mesmos conflitos internos. Eles não são punições, são convites. Cada repetição é uma batida na porta da sua consciência, perguntando se você está finalmente pronto para responder de forma diferente, agir com consciência, em vez de impulso. Blavatsky foi clara. Karma não é apenas sobre ação, é sobre motivação, intenção, vibração. A energia que você envia ao mundo, seja através de atos ou pensamentos, retorna a você em formas moldadas para despertar sua alma. O perigo está em ignorar as lições. Quando resistimos ao aprendizado, quando nos recusamos a evoluir, o karma aperta como um nó. O sofrimento aumenta, não por crueldade, mas por necessidade. A dor se torna o professor final quando o amor, a sabedoria e a compreensão são ignorados. Blavatsky alertou que negar a lei não isenta ninguém dela, apenas adia o inevitável. A alma deve evoluir, e se não for pelo esforço consciente, será pelo cadinho da experiência. O universo é paciente, mas não é passivo. Mais cedo ou mais tarde, todos retornamos ao caminho da luz. E, no entanto, há uma imensa esperança nisso. Porque se o karma traz de volta aquilo que você ofereceu, então cada ato de bondade planta uma semente de alegria futura. Cada momento de integridade, cada sacrifício silencioso, cada passo rumo ao autodomínio se torna um fio luminoso na tapeçaria do seu destino. Nenhum esforço é perdido. Mesmo o menor pensamento consciente vibra através do mundo astral e começa a moldar um futuro alinhado com o seu eu mais elevado. É por isso que os ensinamentos de Blavatsky não são apenas místicos, são práticos. Eles oferecem ferramentas para que você comece agora mesmo, nesta vida, a sagrada obra da transformação. Há algo profundamente comovente em perceber que você já esteve aqui antes, não uma, mas inúmeras vezes. Blavatsky ensinava que a peregrinação da alma se estende por milênios, e cada encarnação é ao mesmo tempo uma continuação e uma consequência. Você pode ter sido rico, pobre, poderoso ou impotente. Pode ter vivido como curador, guerreiro, mestre ou traidor. E cada uma dessas vidas deixou impressões, não apenas no mundo, mas no tecido sutil do seu próprio ser. Essas impressões, conhecidas como samskaras, são carregadas como sementes dentro da alma, esperando as condições certas para florescer novamente.
O que você é agora é o florescimento dessas sementes invisíveis. A beleza dessa verdade é que ela desfaz todas as ilusões de superioridade. Você não pode olhar para outra pessoa, não importa seu status social, suas crenças ou comportamentos, e se achar fundamentalmente melhor. Porque é bem provável que você já esteve onde ela está. Blavatsky insistia que a única verdadeira nobreza é a nobreza espiritual, e essa vem do lento e paciente refinamento da alma ao longo de vidas de luta, sacrifício e trabalho interior. Nenhum título, aparência ou sucesso temporário pode substituir a maturidade da alma, e maturidade não se herda, conquista-se. Compreender a reencarnação também transforma nossa ideia de justiça. Em uma única vida, tudo pode parecer injusto. Pessoas boas sofrem, pessoas más prosperam. Mas Blavatsky nos apontava para um horizonte muito mais amplo, onde as balanças do karma se equilibram perfeitamente, nem sempre nesta vida, mas ao longo de muitas. Aquele que hoje sofre inocentemente pode estar equilibrando ações esquecidas há muito tempo. Aquele que abusa do poder hoje pode estar plantando uma vida futura de impotência. Nada escapa à grande lei. E saber disso não nos torna frios, nos torna sábios. Deixamos de desperdiçar energia com ressentimentos e passamos a focar na transformação. Ainda assim, a alma não é prisioneira do destino. O karma não é uma sentença perpétua, é um espelho. Você é livre, sempre, para agir de forma diferente, para quebrar o ciclo, para escolher compaixão onde antes escolheu crueldade, para perdoar onde antes buscou vingança. Cada decisão consciente enfraquece as correntes da repetição inconsciente. Blavatsky enfatizou esse ponto. No momento em que você age a partir do seu eu superior, e não por instinto ou desejo, você se alinha com uma força maior do que o karma, a força da vontade divina. É aí que a verdadeira libertação começa, e a libertação é o objetivo final. Não escapar da vida, mas dominá-la. Quem compreende o karma não foge do mundo, mas caminha por ele com clareza. Aceita tanto a alegria quanto a dor como partes da educação da alma. Sabe que cada interação é uma oportunidade de crescer, purificar-se e servir algo maior do que o ego. Blavatsky chamou isso de o caminho do iniciado, aquele que anda pela terra não como vítima do destino, mas como co-criador consciente da própria evolução. E uma vez que esse caminho é visto, ele não pode mais ser ignorado. Um dos aspectos mais mal compreendidos do karma é seu aparente atraso. As pessoas frequentemente perguntam: se o karma é real, por que não vemos consequências imediatas? Mas Blavatsky explicou que o universo não opera segundo nossa impaciência. O karma não é uma força de vingança, é uma força de educação. E às vezes, as lições mais poderosas precisam esperar até que a alma esteja pronta para compreendê-las. O que parece ser um atraso é, muitas vezes, misericórdia. Se todas as consequências fossem imediatas, ficaríamos sobrecarregados, incapazes de processar o peso de nossas ações. A alma precisa de tempo para despertar, refletir e evoluir no seu próprio ritmo. A lei do karma não é mecânica, é inteligente. Ela sabe quando agir, quando esperar e quando oferecer uma segunda chance. Cada alma está em uma trajetória única, e o que você enfrenta nesta vida está perfeitamente ajustado ao seu crescimento. Isso significa que até mesmo seus momentos mais sombrios têm um propósito. As traições, os fracassos, as perdas não são reviravoltas cruéis do destino. São respostas a causas que você talvez não se lembre, mas que sua alma compreende profundamente. No silêncio do coração, você pediu por crescimento. O karma entrega, envolto na única forma capaz de realmente tocá-lo. Blavatsky ensinava que o karma não é apenas pessoal, é coletivo.
Famílias, nações, civilizações inteiras geram karma em conjunto. Quando uma sociedade tolera a injustiça, quando um povo causa sofrimento a outro, essa energia não desaparece. Ela se acumula como nuvens, esperando o momento de liberar a tempestade. Guerras, revoluções, desastres naturais também podem ser respostas kármicas, não de um Deus irado, mas das ações acumuladas da humanidade. Essa compreensão não justifica o sofrimento, mas o explica. E mais importante, nos chama à responsabilidade, não apenas por nossas vidas individuais, mas pela alma coletiva da humanidade. É por isso que o despertar espiritual não é uma busca egoísta. Quanto mais consciente você se torna, mais luz você traz ao campo kármico de todo o planeta. Seus esforços para agir com integridade, viver com verdade, servir aos outros, não elevam apenas sua alma. Eles afetam toda a teia da vida. Blavatsky via o ser humano não como uma entidade separada, mas como um fio na imensa tapeçaria da existência. Cada pensamento seu, cada palavra falada, envia ondas por essa teia. E quanto mais harmoniosas forem essas ondas, mais equilíbrio e cura elas geram, não só para você, mas para todos. Sob essa luz, cada vida se torna sagrada. Cada momento, uma oportunidade. Você começa a enxergar o divino no mundano, numa conversa, num desafio, num instante de silêncio. O karma não é algo a temer, mas algo a respeitar. É a memória cósmica que assegura justiça, aprendizado e evolução. E quando você se alinha com seus ritmos, começa a viver em paz. Não importa as tempestades exteriores. Você para de lutar contra o que é e começa a fluir com o que deve ser. E nessa entrega, paradoxalmente, encontra seu maior poder. Há um ponto no caminho espiritual em que a alma começa a sentir o peso de sua própria história. Uma sensibilidade profunda surge, não apenas a dor externa, mas as consequências sutis do pensamento, da palavra, da ação. Isso não é culpa, é despertar. Blavatsky descreveu esse estado como o florescimento do Buddhi, a inteligência espiritual e intuitiva que percebe as verdades eternas por trás das aparências passageiras. Quando o Buddhi desperta, o indivíduo já não pergunta: o que posso obter da vida? Mas, como posso servir ao seu propósito? O foco se desloca da sobrevivência para o significado, do eu para a alma, da reação para a resposta consciente. Neste estágio, a alma começa a ver o karma não como correntes que aprisionam, mas como mestre que guia. Cada encontro é recebido com mais consciência. A pessoa que antes o irritava se torna um espelho. O desafio que antes o quebrava se torna uma porta. Blavatsky foi clara. No momento em que você para de resistir às circunstâncias e começa a perguntar o que elas estão tentando lhe ensinar, o karma se transforma de fardo em bênção. Torna-se a voz do seu próprio eu superior, conduzindo você, às vezes suavemente, às vezes com firmeza, ao seu próximo passo na evolução. Essa transformação interior é sutil, mas profunda. Você começa a agir com cuidado, não por medo das consequências, mas por reverência à lei sagrada que governa toda a vida. Você para de semear sofrimento porque conhece intimamente os frutos que ele gera, e começa a plantar sementes de luz, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o mundo é duro. Essa é a essência do Karma Yoga, o caminho da ação consciente, que Blavatsky frequentemente associava à mais alta forma de maturidade espiritual. Não fuga, não negação, mas presença deliberada e significativa no mundo. À medida que sua consciência se aprofunda, sua compaixão também se expande. Você olha para os outros não com julgamento, mas com a compreensão de que eles também estão em uma jornada, moldados por vidas incontáveis, feridas invisíveis e lições esquecidas.
Quem o fere hoje pode ter sido seu aliado em outra vida. Quem o atrai sem razão pode ter sido seu amado. Os fios do karma tecem padrões intricados que atravessam séculos, e a sabedoria de Blavatsky nos lembra a não tomar nenhum encontro como algo trivial. Cada pessoa é um eco kármico, um reflexo de algo que sua alma precisa ver, aceitar ou libertar. Essa consciência não torna a vida mais fácil, mas a torna mais profunda. Você deixa de viver na superfície, começa a enxergar significado em tudo, e com esse significado vem a paz, mesmo na dor. Quando você vive em harmonia com a lei do karma, suas ações se alinham ao fluxo da vontade universal. Você deixa de se sentir perdido, porque sabe que está exatamente onde precisa estar. Para de correr, porque confia no processo. E nesse silêncio, a alma começa a brilhar, não com luz emprestada, mas com o fogo interior que carregou por muitas vidas. Para trilhar verdadeiramente o caminho da evolução espiritual, é preciso confrontar o ego. Essa máscara temporária que a alma veste em cada encarnação. Blavatsky frequentemente enfatizava que o ego não é, por si só, maligno, mas se torna um obstáculo quando é confundido com o verdadeiro eu. É o ego que resiste ao karma, que nega a responsabilidade, que se apega à identidade, ao status e ao prazer como se fossem permanentes. Mas tudo o que o ego constrói está destinado a ruir, porque está enraizado na ilusão. O que permanece não é o que possuímos, nem o que realizamos externamente, mas a pureza e a força da alma que levamos adiante. É por isso que o karma frequentemente atinge onde o ego está mais apegado, ao orgulho, ao controle, à ilusão de separação. Não é punição, é correção. A alma aprende através do rompimento da casca do ego, através da perda, da entrega. Esses são ritos sagrados de iniciação, ainda que venham disfarçados de fracasso. Helena Blavatsky chamava essas provações de testes da alma, passos necessários no refinamento de nossa natureza interior. Quando os resistimos, sofremos. Quando os abraçamos, somos transformados. O fogo que queima o ego é o mesmo que forja o ouro espiritual. Mas esse processo não é solitário. Blavatsky ensinava que somos todos parte de uma grande cadeia da vida, uma corrente ininterrupta de consciência que flui desde o mais simples mineral até o ser divino mais elevado. Reencarnamos não apenas para nosso próprio crescimento, mas para ajudar na evolução de toda a vida. As lutas que você enfrenta agora podem abrir caminho para outra alma no futuro. A sabedoria que você adquire se torna parte do patrimônio espiritual coletivo da humanidade. Você nunca evolui em isolamento. É uma célula vital no grande corpo do universo, e seu despertar contribui para o despertar de todos. Por isso, o serviço é sagrado. Quando você ajuda alguém, verdadeiramente o ajuda a se erguer, a se curar, a despertar, você também alivia o seu próprio fardo kármico. Não como uma troca, mas como um efeito natural de estar alinhado com a harmonia universal. Blavatsky frequentemente alertava contra a espiritualidade egoísta, a busca por poderes, conhecimento ou iluminação para ganho pessoal. A verdadeira evolução começa quando a alma entende que não pode ser livre, enquanto outros ainda estão presos. O caminho mais elevado não é escapar do mundo, mas servir dentro dele, irradiando a luz que você conquistou em silêncio. Assim, a alma começa a caminhar com humildade. Não precisa mais de reconhecimento. Não teme mais a perda. Não julga mais os outros pelas sombras que carregam, porque reconhece que as suas ainda não se dissiparam por completo. Nesse estado, o karma se torna mais leve, não porque tenha desaparecido, mas porque foi aceito. A resistência se dissolve, a sabedoria cria raízes, e a alma, antes fragmentada ao longo de muitas vidas, começa a se recordar, não como uma identidade passageira, mas como uma chama eterna, carregando o dever sagrado da transformação de uma vida a outra.
Chega um momento, muitas vezes silencioso e inesperado, em que a alma anseia pela verdade acima de tudo. Não conforto, não validação, nem mesmo paz, mas verdade. Esse anseio é um sinal de que você está próximo do limiar da verdadeira maturidade espiritual. Blavatsky descrevia esse chamado como a voz do eu superior, a essência divina dentro de cada pessoa que se lembra da fonte e busca a reunificação. É esse chamado que o atrai para os ensinamentos sagrados, para os livros, para o silêncio, para coincidências estranhas que parecem mensagens. Você não está imaginando. Você está despertando. Nesse estágio, passado e futuro começam a perder seu domínio. Você deixa de ver a vida como uma linha reta e passa a enxergá-la como uma espiral, sempre retornando, mas em níveis mais elevados. Os padrões reaparecem, mas agora você responde com consciência. Feridas antigas surgem, mas já não o definem. O que antes provocava reações, agora convida à reflexão. O karma ainda está em ação, mas passa a ser um diálogo, e não uma sentença. A vida lhe fala através de sinais, e você aprende a escutar. Blavatsky ensinava que a alma se torna discípula da própria vida, e cada experiência se transforma em mestre quando o coração está aberto. Com essa consciência mais profunda, a solidão se torna sagrada. Você já não se sente só no silêncio, porque começa a perceber a presença de algo maior, uma orientação que se move em silêncio, uma força que o sustenta mesmo quando o mundo parece desabar. Essa é a presença do seu eu superior, seu testemunho eterno. Blavatsky nos lembrava com frequência que o eu superior não está separado nem distante. Ele está sempre presente, sempre observando, esperando que você esteja quieto o suficiente, humilde o suficiente, silencioso o suficiente para ouvir sua voz. E quando isso acontece, algo antigo dentro de você desperta e diz: eu já estive aqui antes. Esse reconhecimento é profundo, porém suave. Não vem com fogos de artifício, vem com clareza. Você começa a ver como cada escolha, cada erro, cada triunfo o trouxe até aqui. Já não amaldiçoa a dor, enxerga seu propósito, já não idolatra os picos, entende a necessidade dos vales. Esse é o ponto em que o karma deixa de ser apenas um conceito e se torna uma realidade viva dentro de você. Você passa a ver a teia de causas e efeitos com novos olhos, e nessa visão, começa a perdoar. A si mesmo, aos outros, ao passado. E com o perdão, vem a liberdade. E ainda assim, mesmo nesse estado, a jornada continua. O caminho nunca termina de verdade, porque a alma é infinita em seu desdobrar. Blavatsky ensinava que mesmo após muitas encarnações, mesmo depois de dominar as lições terrenas, a alma continua a servir, a guiar, a retornar, não por obrigação, mas por compaixão. O ideal do Bodhisattva, presente nos ensinamentos teosóficos, fala daqueles que têm o poder de transcender este mundo, mas escolhem ficar para ajudar os outros a se elevarem. Talvez com o tempo, sua alma também chegue a esse ponto. E quando isso acontecer, você não temerá a reencarnação. Você a abraçará, como uma promessa sagrada ao mundo. Para compreender verdadeiramente a profundidade da reencarnação e do karma, também precisamos entender a ilusão da separação, o grande engano do mundo material. Blavatsky ensinava que a alma, em sua jornada por incontáveis encarnações, busca constantemente lembrar-se de sua unidade com tudo o que existe. Mas ao descer na matéria, na forma, no ego, ela se esquece. Passa a ver a si mesma como isolada, como eu, em um mundo de outros. Essa ilusão é a raiz do sofrimento, pois quando acreditamos que estamos separados, agimos de maneiras que ferem o todo, sem perceber que na verdade estamos ferindo a nós mesmos. O karma não opera apenas sobre escolhas individuais, mas sobre a verdade vibracional por trás delas.
Quando agimos a partir da unidade, da compaixão, do reconhecimento profundo de que todos somos expressões da mesma essência divina, a resposta kármica é harmonia, cura, elevação. Mas quando agimos a partir do medo, da ganância, da ilusão de superioridade ou de vitimismo, criamos desequilíbrio. E o desequilíbrio exige correção. Isso não é julgamento, é lei energética. Blavatsky revelou que o universo é governado pela harmonia, e o karma é o mecanismo que restaura essa harmonia ao longo do tempo. Por isso, o trabalho de purificação interior é essencial. Não basta agir corretamente na superfície. Os motivos precisam ser puros. O coração precisa estar alinhado. O ego pode imitar virtude, mas a alma não pode enganar as leis da natureza. Os pensamentos que você nutre em segredo, as emoções que alimenta em silêncio, são tão potentes karmicamente quanto qualquer ação visível. Helena Blavatsky chamava isso de honestidade interior radical. Ensinava que somente através da autoobservação, da meditação e do estudo profundo, o aspirante pode começar a desfazer os fios kármicos da ilusão e reivindicar a luz do eu superior. E nessa reconquista, começamos a entender nossa verdadeira identidade. Você não é os papéis que desempenhou, nem as histórias que contou a si mesmo, nem mesmo os traumas que viveu. Você é o observador eterno, o conhecedor silencioso que testemunhou sua alma atravessar muitas vidas, muitas máscaras, muitos mundos. Blavatsky apontava para esse núcleo como o Atman, a centelha divina interior, intocada pelo karma, intocada pelo tempo. E o propósito da reencarnação é trazer o eu inferior, a personalidade, as emoções, os pensamentos, a plena união com esse centro divino. Quando esse alinhamento começa a acontecer, o karma deixa de ser algo que acontece com você. Ele se torna algo com o qual você trabalha. Você passa a viver de forma consciente, intencional, reverente. Para de temer o futuro, porque sabe que está moldando-o momento a momento. Deixa de ser assombrado pelo passado, porque aprendeu a integrá-lo. E nesse estado sagrado de consciência, você começa a vislumbrar o que Blavatsky chamava de a evolução superior. Não apenas a sobrevivência através dos ciclos de morte e renascimento, mas a transcendência por meio da compreensão. É aqui que a alma começa a brilhar com sua própria luz, não mais refletindo a verdade, mas irradiando-a. Chega um momento em que a alma não pergunta mais, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que devo aprender com isso? Essa única mudança marca um profundo ponto de virada kármico. Blavatsky escreveu muitas vezes que o despertar da inteligência espiritual não começa com a fuga do sofrimento, mas com a sua reinterpretação. A dor deixa de ser vista como punição e passa a ser precisão. Cada tristeza, cada decepção, não é uma crueldade aleatória do cosmos, mas um evento perfeitamente posicionado para iluminar uma verdade mais profunda. E aqueles que aprendem a ler esses sinais tornam-se os próprios libertadores. Nesse estado, o karma deixa de ser consequência e passa a ser bússola. Ele aponta de forma consistente para aquilo que ainda não foi resolvido, não para envergonhar, mas para curar. Aquele padrão relacional recorrente, aquele gatilho emocional, aquele medo que você achava enterrado, todos voltam, não como inimigos, mas como guias. Blavatsky foi enfática. Até que aprendamos a lição, a experiência retornará. Mas, no momento em que a enfrentamos com plena consciência e coração aberto, o ciclo começa a se romper. O laço kármico afrouxa. E o que antes nos aprisionava agora nos inicia em sabedoria superior. É nesses momentos de realização que a alma começa a experimentar o que Blavatsky chamava de memória espiritual, uma sensação de continuidade entre vidas. Você talvez não lembre de rostos, nomes ou eventos, mas lembra de sentimentos.
A estranha familiaridade de lugares onde nunca esteve, a profunda conexão com almas que acabou de conhecer, a intuição inexplicável em momentos de decisão. Essas não são fantasias. São ecos da sua própria jornada eterna, vibrando sob a superfície da identidade atual. E quanto mais você se sintoniza, mais altos esses ecos se tornam. Mas essa memória não serve para indulgência, serve para responsabilidade. Lembrar é despertar. E despertar é agir com cuidado. Você começa a viver não apenas por si, mas por todas as almas que um dia cruzarão seu caminho. Anda com suavidade, fala com verdade, ama com intensidade, não porque é perfeito, mas porque compreende o peso sagrado de cada ação. Blavatsky acreditava que a alma despertada se torna uma luz para os outros, não por doutrina ou imposição, mas pela integridade silenciosa de sua vida. O karma, nas mãos de uma alma assim, torna-se ferramenta de cura. E talvez, de forma mais profunda ainda, você começa a abraçar suas reencarnações, não como fardos, mas como bênçãos. Cada vida é outra tela, outro capítulo, outra chance de crescer, servir e amar mais plenamente do que antes. O medo da morte se dissolve, pois você já não a vê como um fim. Ela se torna uma porta, e não uma porta fechada, mas um limiar familiar que já atravessou muitas vezes. Os ensinamentos de Blavatsky nos lembram com doçura que esta vida não é tudo o que existe, e quando você realmente aceita isso, para de desperdiçar tempo. Passa a viver com urgência, com propósito, com responsabilidade sagrada. Você se torna a alma que sempre foi destinada a lembrar. Quando a alma alcança o cume silencioso da compreensão, ela não busca mais fuga, recompensa ou certezas. Ela busca alinhamento. Essa é a transformação final para a qual o karma sempre apontou. Não o controle sobre a vida, mas a harmonia com ela. Nos ensinamentos de Blavatsky, a libertação suprema não vem da fuga dos ciclos de reencarnação, mas da transcendência da ilusão que nos prende a eles. A ignorância. Uma vez que esse véu é levantado, uma vez que a alma vê com clareza, até mesmo o karma se torna secundário. Não porque desaparece, mas porque foi cumprido. Você já não está em conflito com a lei. Você é a lei em movimento. Nesse estado sagrado, a vida deixa de parecer uma sequência de eventos desconexos. Tudo faz parte de um grande ritmo divino. Você compreende agora que suas alegrias, suas perdas, seu crescimento, sua dor, nunca foram aleatórios. Foram escritos no tecido do seu ser muito antes desta vida. E ainda assim, a cada momento, você teve escolha. Sempre pôde responder. Sempre pôde se elevar. Esse paradoxo, de um destino moldado pela liberdade, é o próprio coração da lei do karma. Blavatsky o chamava de a dança do espírito com a matéria, e aqueles que aprendem seus passos tornam-se co-criadores de sua própria evolução. Você começa a reconhecer que é tanto o viajante quanto o caminho, o aluno e a lição, a centelha e a chama. A alma já não busca chegar a algum lugar, ela busca tornar-se. E nesse tornar-se, algo milagroso acontece. Você não resiste mais à escuridão. Você a transmuta. Você não amaldiçoa mais o passado. Você o abençoa. Você não teme mais o karma. Você o agradece, porque sem ele você ainda estaria adormecido, ainda acreditando que o mundo é seu lar, que o temporário poderia satisfazer o eterno. E agora, você sabe mais. Nesse nível, a alma começa a irradiar o que Blavatsky chamava de princípio do Christus, a compaixão divina que transcende dogmas e alcança o coração de cada ser humano. Você se torna um farol, mesmo que nunca diga uma palavra. Sua presença eleva, seu silêncio cura, não porque é perfeito, mas porque é autêntico. Você atravessou vidas de fogo e emergiu com as mãos abertas, e esse é o poder mais verdadeiro de todos, não o poder de dominar,
mas o poder de despertar outros simplesmente por ser quem você verdadeiramente é. Então, se você chegou até aqui, ao fim desta jornada à beira dessa verdade ancestral, saiba disto: sua alma está pronta. Pronta para lembrar, para escolher, para evoluir. Você nunca esteve perdido. Estava aprendendo. Você nunca esteve quebrado. Estava se tornando. E agora, com a sabedoria de Blavatsky como guia e o fogo do karma como mestre, você entra em uma nova encarnação. Não em outro corpo, mas neste exato momento. Um renascimento da consciência, uma renovação de propósito e uma certeza silenciosa de que desta vez você caminhará desperto. E assim, ao encerrarmos esta jornada, você já não é o mesmo. Algo mudou. Não apenas por causa das palavras ditas aqui, mas porque uma verdade mais profunda, que sempre viveu dentro de você, foi gentilmente despertada. Os ensinamentos de Blavatsky não são relíquias do passado, são chaves vivas que abrem as portas mais sagradas da alma humana. Através da lente da reencarnação e do karma, você viu que a vida não é caos, é coreografia. Um desdobrar sagrado, desenhado com propósito, dor e promessa. E dentro desse desenho, você não é espectador. Você é o autor. Tudo o que você já enfrentou, toda a alegria e toda a queda, nunca foram sem sentido. Cada uma foi um degrau entalhado no caminho do seu tornar-se. Desde os primeiros ciclos de repetição inconsciente, até a sabedoria silenciosa da alma desperta, o karma tem moldado você, não para punir, mas para polir. Não para aprisionar, mas para ensinar. E agora você compreende. O maior poder que possui é a consciência. Consciência das suas escolhas. Consciência da sua responsabilidade. E, acima de tudo, consciência da sua natureza divina, atemporal, luminosa, inquebrantável. Permita que esta verdade penetre fundo. Você é a continuação de incontáveis vidas vividas com anseio, com luta, com triunfo. E cada cicatriz que carrega é um símbolo de uma lição aprendida. Não em um livro, mas na sagrada escola da existência. A chama dentro de você sobreviveu a tempestades que já nem lembra. E ainda arde. Esse fogo é sua memória, seu propósito, sua verdade. Então, caminhe adiante não como vítima do destino, mas como portador da luz. Caminhe como alguém que se lembra. Porque quando você lembra, você cura. E quando cura, ajuda outros a se elevarem com você. Se esta mensagem ecoou algo dentro de você, algo que você não sabia explicar, mas sempre sentiu, é porque sua alma já sabia. Ela apenas esperava ser lembrada. Então, respire fundo. Deixe esse saber se firmar em seus ossos. Você está em um caminho sagrado, e cada passo daqui em diante pode ser um passo consciente, não perfeito, não livre de desafios, mas cheio de propósito. E esse propósito iluminará cada corredor escuro que a vida colocar diante de você. Não com medo, mas com fogo. Se algo despertou dentro de você hoje, não deixe apagar. Mantenha essa chama acesa. Inscreva-se neste canal para continuar trilhando esse caminho conosco, rumo a uma sabedoria mais profunda, uma consciência mais elevada e o poder silencioso da verdade espiritual. Curta este vídeo se ele tocou seu coração e compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Sua jornada, sua voz, sua presença aqui o importa. Muito mais do que você imagina.